Versículo 4. Nele, no verbo, havia vida, e a vida era a luz dos homens. Muito bem, aqui começa. Eu vou pedir, se estiverem lápis e papel, porque fica mais fácil. Às vezes a gente de ver, não é isso? Aqui Lucas vai trazer, muitas vezes, algumas palavras que são... Não são algumas, são 3. Que são... tem representação espiritual, ok? Então, ele vai falar de vida e morte. Ele vai falar de luz e trevas. E vai falar sobre verdade, que é o oposto de mentira, que é o oposto de ilusão, embora ele não use palavras como mentira e ilusão. Mas então ele fala de vida, de morte, de luz, de trevas. Então, a verdade é luz. Então, de novo, usando aqui figuras, mas sempre de uma forma muito elevada. Parece um evangelho que não apenas narra, mas que é extremamente inspirado pelo alto, a forma como ele narra. Vejamos. Voltando aqui. Versículo 4. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus coloca essas 2 palavras quando se define, lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade, é vida, é luz. São formas diferentes de ilustrar o quão o verbo de Deus, a palavra de Deus, é importante nas nossas vidas e deve ser buscada por nós. Porque a palavra de Deus é verdade, é luz, é vida. Versículo 5. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. A luz é a perfeição, a treva é a imperfeição. Ninguém pode deter a vontade de Deus. Muitos espíritos trevosos, chefes de falanges que se imaginam poderosíssimas, acham que podem impedir, adiar que seja a vontade de Deus, criando caos, por exemplo. Isto é de uma puerilidade, não é? Tocante / patética. Porque, efetivamente, sabem Deus, mas ainda não entenderam muito bem. É como aquela criança que é muito mimada e acha que o mimo tem poder, a pirraça terá o poder de impedir que o que é certo, seja feito por seus pais. Claro que pais imaturos, de repente, isso pode funcionar, nunca se sabe, não é? Mas pais maduros, isso não vai funcionar. São 2 trabalhos, fazer pirraça e superar a pirraça. Então, a treva não tem condição de deter o quê? A luz fica fácil, não é? Quando entramos num quarto escuro, se acendemos o interruptor, para onde foi a treva? A luz não pode ser detida pela treva, a mentira não pode ser, a verdade não pode ser detida pela mentira, tudo vem a seu tempo. Mas tem muita mentira vigorando por aí. Vai vigorar por um tempo, mas apenas a verdade permanece. Versículo 6. Então, aqui, os 5 primeiros versículos, João nos fala do poder de Deus, do poder da palavra de Deus. E Jesus veio trazer-nos o quê? A palavra de Deus. E Jesus é um espírito puro, e todo este poder, o que é muito interessante, que não acontece nas sombras, todo poder emana de Deus e da submissão a Deus. Mas como é que pode o mais poderoso espírito ser o mais submisso a Deus? Não é interessante? Mas as leis de Deus estão em nós. Elas são a pureza
do que flui de nós. Quando entendemos isso, os truques do ego para manter as paixões, o orgulho, o egoísmo, que efetivamente nos prendem à animalidade que um dia, lá atrás, nós vivenciamos. Então, o que nós temos nesses nossos vícios morais são os resquícios dos nossos instintos. Como se precisássemos fazer de tudo, qualquer coisa, para sobrevivermos. Não é o que faz o instinto de sobrevivência? Aqueles nossos irmãos lá do avião que caiu nos Andes não se alimentaram de partes dos corpos dos que faleceram na queda, né, que se mantiveram conservados porque caíram no meio do gelo, não tinham nada para comer. Então, isto é instinto. Mas é um instinto, vamos dizer assim, que não fere, eles não mataram ninguém para se alimentar, não é? Eles morreram na queda. Foi algo que os constrangeu muito, que doeu muito a eles, mas que eles optaram por permanecer vivos. E assim foi. Isso é muito importante, que nós não entremos em certos julgamentos de juízo. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Julgar o outro numa condição em que nós não vivemos é muito o quê? Fácil ou difícil? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Mas é isso. Com o tempo, nós vamos superando as nossas trevas, que são as nossas paixões, de eu preciso disso, custe o que custar, o famoso custe o que custar. Já ouviram? Custe o que custar? É uma expressão. Não, mas nem tudo. Quer dizer, nada vale tudo. O que vale tudo é o quê? É o bem. Então, vamos pensar nos primeiros cristãos. Eles enfrentaram tudo pela verdade. Não pela cobiça, mas pela verdade. Abjura! Nega Jesus e vai-se embora do circo. Não. Eu vou enfrentar o leão, porque eu sigo Jesus. E aí, interessante, não é? Porque o instinto de sobrevivência não prospera. Não é? Mas esses são espíritos realmente amadurecidos, porque tem que ser amadurecido para dizer não ao instinto. Não é? Não, isso é errado. E porque é errado, eu não faço. Sócrates foi condenado à morte por estar pervertendo os jovens com as suas ideias, e ele não abriu mão de ser executado. Poderia fugir, poderia ter fugido, mas ele disse, eu não vou fugir, eu não fiz nada errado para fugir. Sim, mas olha, se você vai ficar, vai morrer. Mas eles só podem matar meu corpo, exatamente como fizeram com Jesus. Então, quando se quer matar uma pessoa pelas suas ideias boas, como fizeram com os cristãos, o que fez toda aquela matança dos cristãos nos circos de Roma? Fez o imperador perceber o quanto os cristãos eram fortes. E ele disse, eu quero que os romanos sejam fortes assim. E todo o império se tornou cristão. Interessante, não é? A verdade, se submeter ao que quer que seja para que ela se mantenha, ajuda que ela se propague. De uma forma permanente. A mentira pode fazer propagação com certos artifícios, mas serão pouco tempo que ela vai se manter. Pouco tempo. Quantos anos durou o nazismo? Foi terrível, aquele período, terrível. Se alicerçou em bases falsas e cruéis. Ele teve início, meio e fim em uns 12 anos. Começou mais fortemente no início dos anos 30, mais efetivamente no ano 33 e terminou em 45. Não dura. É claro que enquanto dura, faz sofrer. Mas nada que Deus não permita. Não é?
Afinal, estamos num mundo de provas e expiações. Porque pensamos em todos os que sofrem e pensamos que tudo está dentro da lei, pensando lá, voltando ao nazismo, todos aqueles nossos irmãos que se perderam por excesso de ideias equivocadas sobre poder e praticaram atos terríveis, eles iam reencarnar de novo, não iam? Como, obviamente, reencarnaram, isso já faz muitos anos. Mas reencarnaram sofrendo as consequências das suas escolhas. Foram reencarnações expiatórias. E o que é mais belo deste processo que Deus nos oferece é que nós, mesmo nós espíritas, que temos tanta consciência sobre a reencarnação, ninguém que segura nos braços uma criança num contexto muito difícil pensa o que será que ela fez, pelo amor de Deus, não é? Ninguém pensa nisso. Todo mundo faz o quê? Acolhe, cuida e dá o melhor para que ela supere a sua dificuldade. Então, Deus nos cria esse sistema, não é? De reencarnação, como se dissesse, vamos lá recomeçar. Mas vamos recomeçar no mundo das formas. Na questão espiritual, estamos sempre dando continuidade. Continuidade. Mas esse sistema que está baseado no instinto. Instintivamente. Nosso lado animal, não é? Nosso lado de humano, ele vai tender a proteger os pequeninos, porque são a garantia da continuidade. Então, olha, o instinto não é uma coisa má. Não, o instinto ele é importante. A questão é quando o instinto nos leva a negar a nossa própria humanidade. Não é? Aí é que a situação fica mais complicada. Vem que eu estou indo bem devagar. Por quê? Porque é um tema que não é, para muitos de nós, assim, muito simples. Então, vamos tentar calçar bem, porque nós não estamos aqui para ler. Nós estamos aqui para buscar entender e usar as lições que dos evangelistas nos trazem, não é? Para nos ajudar na nossa trajetória aqui, na carne.